Olá, amigos do esporte! Começa mais uma edição do Esporte Rádio TV. Estou aqui hoje com o Adriano Silveira, que é presidente da Federação de Futebol Americano de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar um pouquinho desse esporte que cada dia mais vem ganhando notoriedade no nosso estado. Quer saber mais? Fica no vídeo. Adriano, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio, cara. O prazer é meu, cara, pelo convite. É bem interessante quando o pessoal do esporte, a parte da mídia, quer falar do futebol americano. Falando de futebol americano, quando que você começou a praticar? Quando que você começou a se envolver com esse esporte? Cara, uma coisa bem interessante. Eu jogava basquete na escola e alguns amigos do basquete jogam ainda futebol americano. E a gente conversando, eu falei, quero participar. Fiz uma seletiva, na época era o Cobras, e eu acabei entrando. Faz 4 anos já que eu estou nessa vida aí. E aqui no Brasil a gente sabe que o futebol americano ainda não chegou num ápice de pessoas que sabem jogar, de pessoas que acompanham, até porque a maioria dos campeonatos passa em TV fechada, muitas pessoas não sabem as regras. Qual que é a sua visão disso? O que a federação tem que fazer para essas pessoas aderirem mais ao futebol americano? É uma realidade nessa questão das TVs fechadas, mas, por exemplo, ano passado o Brasil Ball, que foi a final do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, passou no esporte interativo, que é mais aberto, né? O Brasil hoje ele já está considerado, ele está entre os 5 de maior audiência de futebol americano da NFL, né? Que é vamos dizer assim, o Master. Eu acho que o que falta é um pouquinho mais, tirar um pouco da linha do futebol, soccer, e mostrar os outros esportes, não só o futebol americano, tá? O Brasil hoje participa de Copa do Mundo já de futebol americano. As meninas do Flag do Brasil foram agora para o Panamá, foram muito bem conceituadas, ficaram numa posição bem interessante. Então mais tentar incentivar, assim como você me convidando para vir aqui, ou como outros, passar essa ideia, né? É um esporte que é um pouco mais amplo para todo mundo. A cultura, levando a uma cultura americana de linguagem. Outra, diminuindo essa questão de bullying, que é um problema monstro, né? Então você agrega todo tipo de pessoa de toda maneira. Bullying em que sentido você fala? A gente sabe que hoje tem aquele negócio, o gordinho, o magrinho, né? O lerdinho, o inteligentinho, o burrinho. No futebol americano você precisa de todo tipo diferente de pessoa. Os mais pesados vão estar numa posição, os mais leves vão estar em outra posição, o que tem uma agilidade ou uma coordenação motora melhor vão estar em outra posição, o que tem menos coordenação motora vai estar em outra posição. Tá? Então, acaba que você não tem como fazer um bullying, porque você depende daquele coleguinha ali na posição que ele está. Você depende do seu coleguinha. Futebol americano é um jogo completamente coletivo. Ele não tem como... mas a gente vê na NFL aí, por exemplo, Tom Brady, né? Tom Brady é o cara do futebol americano. Ele é o quarterback, é o cérebro do time. Mas se ele não tivesse aquele bando de pesadinho na frente dele, ele não consegue fazer um lançamento daqueles que ele faz. Virar o jogo do jeito que ele vira, por exemplo, porque ele depende daqueles coleguinhas ali. Então acaba que um defende o outro, independente de olhar tamanho, peso, cor, qualidade intelectual... Tudo isso. E qual que é a nossa realidade aqui no estado em termos de times? Quantos times tem? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um, o que cada um representa aqui e no cenário nacional também. Bom, no estado hoje, que jogam, que estão equipados suficientemente para jogar, são 4 times, tá? O Campo Grande Predadores, que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é a elite do Campeonato Brasileiro. O Operário Grave Diggers, que é o time mais antigo, porém agora está passando por alguns problemas, mas já estamos ajudando a resolver, que está na segunda divisão. E ano que vem vai entrar 2 times de Dourados, possivelmente para a Liga, que é a segunda divisão, que é o Dourados Redlands e o Tenentes. Tá? São times que já têm capacidade de começar a entrar nesse parâmetro. Teve outros times, como em Maracaju teve time, Três Lagoas teve time, que esse ano, com a criação da federação, com o início
ideias de campeonato estadual e melhorar para o estado o futebol americano, já estão voltando a se reapresentar para fazer treino, para já pensar em possibilidades de voltar a ter o time, não para o ano que vem, mas já ir decorrendo a situação de crescimento do time. E time feminino tem também ou não? Pô, tem, cara, é bem interessante. Hoje em Campo Grande tem 2, que é o Cobras e o Jacarés. O Jacarés feminino é o atual campeão brasileiro de flag. E em Dourados tem que é do Redlands, porém chama Red Ladies, tem também o flag. Que por sinal os 3 estão classificados para os playoffs agora, que vai ser em Manaus. Tá? Difícil, talvez não vá os 3 times, por questão financeira mesmo. Porque, Manaus só dá para ir de avião. Uma passagem de avião hoje é R$ 1.200. Vezes 15 atletas, então é pesado. Né? Mas estão os 3 classificados. Que avaliação que você faz da gente, como Mato Grosso do Sul, em comparação aos outros estados? Falta muito para a gente chegar no nível deles? Como que o senhor vê isso? Em matéria de pessoal, os atletas não muito, tá? Hoje nossos atletas estão tendo a intenção de qualidade técnica, tá? Todos eles estudam, pesquisam, né? Aí a gente não teve condições, nenhum time do estado teve condições de trazer, por exemplo, um gringo, né? Para ser um head coach, para poder ensinar, mas todos a nível de atleta têm capacidade e dá para emparelhar bem aí com o resto do Brasil. Qual é a diferença? Que em muitos lugares do Brasil, empresas particulares acabam sendo os patrocinadores masters, aonde acabam aparecendo no Brasil inteiro, tá? Por exemplo, ano passado tinha o Sada Cruzeiro. O Sada é uma empresa, uma transportadora. Eu nunca imaginei isso. Então, mas o Cruzeiro foi o campeão brasileiro ano passado. Esse ano o Sada está patrocinando outro time. Tá? Timbó Rex. Pô, cidade é Timbó. Que cidade é essa? Putz, nem imagino. A cidade tem 20 mil habitantes. Onde eles já fazem um movimento em cima do futebol americano, que não é mais só o futebol americano. Está sendo uma escola de atletas, de pessoas ligadas ao esporte, que estão usando o esporte como alavanca cultural, educacional, todo relacionado nisso. Fora outros, no Nordeste, o time que é da chave do Centro-Oeste, por exemplo, Cuiabá Arsenal, um time tradicional, já foi campeão brasileiro, tem as suas qualidades que levam para a parte cultural de outras situações, não só o futebol americano. Eu vi que vocês fizeram o estadual a primeira vez esse ano, e queria saber por que não teve nos outros anos, é porque não tinha uma federação ainda oficializada, como que foi isso? Porque realmente não tinha uma federação e não tinha time suficiente. Tá? Os times de Dourados, eles foram criados do ano passado para cá, mais ou menos assim que eles começaram a se equipar. Então, um dos times de Dourados se equipou assim 2 semanas antes de iniciar o estadual, terminou de ter os seus equipamentos. Então, a dificuldade, na verdade, é a criação dos times e equipar esses times com os shoulders e capacetes, né? Vocês treinam basicamente no Jacques da Luz e em Dourados treinam no Douradão. Falta algum espaço físico, infraestrutura? Eu queria que você falasse dessas dificuldades aí. Falta um pouco, tá? Verdade, assim, a gente tenta sempre pegar os estádios para jogos, porque as regras das ligas, dos campeonatos, são um pouquinho detalhadas, né? Lógico que hoje a gente não vai tanto em cima dessa regra, porque a gente quer mostrar o esporte, né? Tanto é que a federação iniciou com a modificação de jogo para evento. Então, as pessoas que vão assistir um evento, não vão assistir um jogo. Tá? Então, os atletas vão se apresentar jogando futebol americano. No caso, aqui em Campo Grande, o Predadores treina na Vila Nasser, né? Que a Fundesport liberou uma vez por semana para os meninos treinarem lá. E o Operário treina no Clube IP, se não me falha a memória, que é atrás do Comper e da Mascarenhas. O Dourado Redlands treina numa praça pública em Dourados. E o Tenentes tem um campo adaptado, que provavelmente
deve ser relacionado a algum dos patrocinadores dele, né? Então, a infraestrutura, a gente depende de um campo de futebol oficial, e a nossa disputa sempre vai ser contra o futebol, né? Para a questão do espaço, onde o futebol americano do estado está a nível nacional. São os únicos que jogam uma primeira divisão a nível nacional. Não é igual ao futebol que está aí caminhando, tem história, é paixão nacional, mas dá vamos dizer assim, essa divergência ali, sabe? Só tem 2 esportes que usam um campo de 11. Futebol só e o futebol americano. Não é possível que não tenha espaço para os dois, né? Você falou que vocês transformaram essas partidas, competições em eventos. Vocês conseguem atingir um público assim que não conhece tanto o esporte ou quem vai é um público cativo específico? Tem muito público cativo, mas esse público cativo, ele tá junto no esporte. Então ele sempre faz questão de levar uma pessoa que, eu acho legal. Então vamos lá comigo. E leva essa pessoa. E gradativamente vai aumentando. Então hoje a gente pode falar que nos jogos, principalmente dos predadores, que ainda eu participo como atleta, dá uma média aí de 300, 400 pessoas, né? Teve eventos que já chegou a ter 900 pessoas. Então é bem interessante isso, né? Adriana, você falou que a federação foi criada recentemente, nesse ano. Eu queria saber quais são os desafios de começar assim, uma federação do zero. Como que é isso? Realmente é um desafio. Uma porque ninguém no futebol americano vive do esporte. Eu mesmo sou médico veterinário. E outra que nós não temos, vamos dizer assim, referências. A gente tenta copiar as federações de Santa Catarina, Paraná, algumas federações que estão bem assim conceituadas, que estão fazendo trabalhos legais. Mas assim mesmo, cara, é muito difícil pela dificuldade de espaço, pelo custo operacional disso, pela questão da gente conseguir saber vender o nosso peixe sobre o esporte. Um esporte que mexe muitas pessoas. E esse negócio de trabalhar com pessoas é um pouco mais complicado, tá? Eu trabalho com animais, mas é muito complicado, porque cada um tem sua ideia, cada um tem sua mente, cada um quer fazer do seu jeito e acaba que não consegue conciliar de uma maneira legal. A ideologia de cada time, você conseguir fazer o meio de campo em cima disso, é muito difícil, porque além da ideologia de cada clube, né, tem a questão dos adversários, né, da rixa entre os times, que é interessante. Só que a maior dificuldade é tirar essa rixa fora do campo e colocar só dentro das jardas. Vai falar assim, gurizada, agora vocês estão equipados, pode se encher de capacetada, entendeu? Né? A gente brinca isso, mas cara, é duro. Eu não posso pegar e usar como exemplo, por exemplo, a Federação de Futebol, a Federação de Basquete, de Handebol, eu posso usar algumas coisas deles, mas eu não posso usar completamente aquilo, porque o esporte requer coisas diferentes do que os outros. E esse seu papel político que você tem de presidente de federação, de buscar recurso em órgão governamental, da iniciativa privada, é difícil? Cara, é um pouco difícil, mas o fato de você ser um presidente de alguma coisa, não só de uma federação estadual, mas de alguma coisa, você é muito bem recebido. Tá? Hoje, toda a repartição que eu entro, todo mundo já sabe meu nome, já tem uma certa ideia do que eu estou precisando. Eu também uso muito do bom senso, então é outra situação que faz com que eles abram as portas para mim. Eu acredito que a federação tem a obrigação de conseguir as coisas para os clubes, porém tem que ter o bom senso. Por exemplo, sem o campo eu não consigo ter jogo. Beleza, eu peço só o campo, porque não sou só eu que eles têm que atender.
Eles têm que atender todos os esportes. Então, eu tenho essa política de bom senso, que o qual ainda está me abrindo muitas portas. Tá? É um pouquinho complicado, as pessoas ficam um pouquinho estressadas comigo, porque eu sou chato, eu vou em cima, eu não fico ligando. Eu vou pessoalmente, sempre. Eu vou pedir as coisas pessoalmente. Tá? Se precisa comprar um equipamento, precisa custear uma viagem, eu acredito que vocês devem tirar do bolso algum dinheiro também. Então. Do bolso, cara. Hoje, para você iniciar no futebol americano, um equipamento barato você vai gastar 800 a R$1.000. Uma chuteira boa, um shoulder, um capacete. Por exemplo, o meu equipamento, eu já estou há 4 anos, até eu chegar no nível do meu equipamento, hoje o meu equipamento vale R$2.500. Mas até eu chegar nesse nível aí, foi complicado, né? Imagina para um cara, hoje eu sou formado, tenho meu emprego, então eu consigo conciliar algumas coisas financeiras. Mas para um universitário, por exemplo, que quer entrar no esporte, é puxado, não é tão fácil. Então, é isso que às vezes até agora a gente não pediu para os patrocinadores, possíveis patrocinadores, esse nível de equipamento. A gente pede outras situações. Só para você ter ideia, por exemplo, um jogo hoje custa para o time da casa R$2.000, R$2.500 para organizar o jogo. Em termos de atletas, a gente tem quantos atletas disputando aqui no estado? Já tem algum destaque? Atleta de destaque? Nossa, cara, destaque a gente tem vários mesmo. Fora o full pad, do full pad, nossa, assim, eu vou ficar aqui a manhã inteira falando para você dos nossos destaques. Mas o flag, que no caso é o mais temido, qualquer lugar do Brasil que chega, fala que é de Campo Grande, fala, opa. Tanto é que esse ano teve o primeiro training camp da seleção brasileira masculina de flag, onde o técnico da seleção hoje é o quarterback do Predadores e é o técnico do time do Predadores flag, que é a categoria de base do Predadores, que eu estou incentivando todos os times, por sinal, a fazer essa categoria de base, porque esses podem jogar os menores de idade, aonde você está preparando esses atletas com a parte de fundamento do esporte, conhecimento das regras e tudo mais, para a hora que ele for para o full pad, que é um pouco mais pesado, ter uma boa capacidade. Tanto é que nessa seleção, por exemplo, dos 20 convocados, 7 eram de Campo Grande. Vocês também desenvolvem um projeto social lá na Vila Nasser, até para a criançada aprender as regras, para quem quiser chegar lá e aprender. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso, a gente tem o futebol americano tem vários projetos, não só o Predadores, Cobras, todos têm. De alguma maneira, é uma coisa que a gente incentiva muito. Tá? Na verdade, essa questão do projeto social da Vila Nasser foi uma coisa que foi a nossa contrapartida para devolver para a sociedade o espaço de ascendência do campo, tá? Esse espaço. Mas fora isso, a gente faz várias palestras e assim, mini training camps nas escolas, porque o flag, por exemplo, pode ser adaptado indoor. Hoje a prefeitura tem um projeto, tem um profissional da educação física que joga também flag feminino, no caso, que vai nos bairros, que é um projeto da prefeitura mesmo, que ele movimenta CG e tudo mais, que faz diariamente em campos diferenciados, Copa Vila, ali na Albert Sabin ali também. Então, tem isso que é muito importante. E a gente vê a gurizada, cara, é fora do comum. Principalmente porque tanto o pequenininho quanto o maiorzinho consegue jogar. Então isso é o mais legal, você vê a gurizada assim, vê uma bola dessa, a primeira coisa que faz é já levantar o braço para lançar. É coisa linda, linda, linda mesmo. E quando a gente está treinando, por exemplo, vê a gurizada em volta lá, tudo... Nossa, é gostoso, chega a ser mais gostoso de fazer o esporte, não por praticar o esporte, mas por ver essas crianças tendo, vamos dizer assim, imagens ali olhando assim, nossa, será que um dia eu vou ter o tamanho para usar aquilo lá? É bem legal, cara. Adriano, é um esporte também brusco, né? Qual que é o tipo de preparação que esse atleta tem que ter para praticar o futebol americano? É um esporte, assim, vamos dizer assim, é um contato pesado. Só que a parte do equipamento ajuda bastante, tá?
Não machuca tanto igual o soccer, que é sem equipamento. Mas a preparação é uma academia básica, um incentivo alimentar também, uma suplementação para manter a questão articular. Principalmente o maior problema são os caras mais pesados, que fazem um pouco mais de força, que têm um desgaste articular maior. Então, uma academia simples, porque hoje ainda a gente joga como amadores no profissional, né? Então, não é nada ainda monstruoso, ainda é tranquilo. O cara fazer hoje o CrossFit está na moda, o cara que fica com uma resistência física muito legal também. Queria que você falasse agora para o pessoal de casa, aquele cara que sempre teve vontade de disputar o esporte, sempre foi fanático, acompanha na TV, mas tem medo. Queria que você desse o recado, falasse como que ele pode participar, entrar para a equipe, até projetos sociais também. É interessante isso. Primeiramente, vá aos jogos, curtam as páginas dos times, se identifique com algum dos times, acompanhe esses times, ajudem esses times a terem visibilidade. E depois disso, só entrar em contato com cada head coach do time, que eu tenho certeza que vão abrir portas. E normalmente os times fazem seletivas anuais, né? Predadores mesmo, no começo do ano, fez uma seletiva de monstros. Qual que era isso? O cara acima de 100 quilos. Tá? E tem a seletiva normal. Então, entre em contato. Às vezes o cara está tão empolgado e já tem uma aptidão física de outro esporte, vai lá, de repente participa de um treino para conhecer. Gostando, a porta está aberta. Eu acho que nenhum clube vai deixar a porta se fechar para nenhuma pessoa que queira participar. Só que é muito importante que essa pessoa tenha como mente que não é só um esporte. Você cria um vínculo de amizade com as pessoas do clube, independente do clube que você participa, que é como se fosse irmão, certo? Você vai viajar com o time, você fica 16, 17 horas dentro do ônibus com o clube. Então, tem as brincadeiras, e o cara não... Ali, dentro do time, todos são jogadores, todos dentro da sua hierarquia de jogador, coach e tudo mais, independente de profissão, independente de qualquer outra situação, ou política, ou qualquer coisa do gênero. Muito obrigado, viu? Cara, obrigado mesmo. Precisando, estou à disposição. Espero que vocês vão lá assistir os jogos, tá? Faça as coberturas. É muito interessante isso e é muito importante para o esporte essa abertura que a imprensa dá pra gente, cara. Valeu. Obrigado. Bom, eu fico por aqui. Estive hoje com Adriano Silveira, presidente da Federação de Futebol Americano de Mato Grosso do Sul. Quer saber mais? Acesse esporteagio.com.br. Até a próxima e muito obrigado.